Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Francisco Ariaildo, sou professor de matemática de vocês, tá certo? Do primeiro período do curso de agropecuária. É, com esse novo processo de ensino-aprendizagem, várias dúvidas surgiram, tá? E esse vídeo tem basicamente como objetivo esclarecer algumas dúvidas que a gente pode esclarecer nesse momento, tá certo? Então, basicamente, esse vídeo tem como título um tutorial. Então, a gente vai fazer um tutorial de algumas atividades, tá certo? Desse novo processo, tá certo? Então, tentar esclarecer esse novo processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, primeiro a gente vai falar um pouco da sala de aula, depois do cronograma, falar sobre como serão as nossas avaliações e, por fim, falar dos tipos de atividades, né? Você já deve ter ouvido falar sobre atividades síncronas, atividades assíncronas, tá certo? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Então, gente, a primeira coisa quando a gente precisa abandonar é aquele conceito de sala de aula, tá certo? Então nós estamos temos uma visão formada numa sala de aula na qual quatro paredes, tá certo? Com o professor no centro, né? E as cadeiras enfileiradas, né? Outros professores optam, por exemplo, para formar um círculo, né, na turma. Então, mas lá está aquele ambiente, né, de quatro paredes, de contato físico e social, tá certo? Então, a gente precisa abandonar essa ideia de sala de aula, né? Então, tem várias vantagens, tem várias desvantagens, da mesma forma que o ambiente virtual ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Então, é, você pode estar se perguntando, afinal, qual a melhor? Então, a resposta que eu tenho é o seguinte: essa pergunta ela é relevante, tá? Então, a gente está diante de uma pandemia e a nossa única opção é trabalhar as atividades usando ambientes virtuais, tá certo? Então, a gente precisa abandonar a sala de aula com esse formato e para a sala de aula no formato do Google Classroom, do grupo de WhatsApp, tá certo? Então, o grupo de WhatsApp é uma sala de aula, tá, gente? Então, a gente coloca lá os conteúdos, né? As aulas, as atividades. Então, o aluno, uma das vantagens desse novo formato é o fato de o aluno estar ali com a aula e, geralmente, presencialmente, o aluno fica mais tímido para fazer alguma pergunta e acaba indo para casa com a dúvida, né? Nesse novo formato, você vai poder pegar a aula e assistir uma vez, duas vezes, voltar para aquele ponto que você teve dúvidas, tá certo? Então, tem algumas vantagens e desvantagens, mas afinal, esse é o único formato que a gente tem, tá certo? Então, vamos lá. Então, como entrar nesse ambiente virtual, nessa sala virtual, tá certo? Nessa sala virtual. Então, a gente está acostumado a entrar na sala, simplesmente abrir a porta e chegar lá, está o professor sentado na sua mesa, os alunos em fileiras. Aqui não. Como será a nossa sala? Então, basicamente, você irá. Esse formato é para o computador, tá, gente? É formato para o computador. Então, simplesmente você vai lá nesse quadradinho, tá? E aí clica. Então, quando você clica nesse quadrado, aparecem os aplicativos da Google, tá? Então, importante. Você precisa estar logado no e-mail institucional, tá certo? Então, vocês têm um e-mail institucional, você precisa estar logado nele, né? E aí, o que acontece, gente? Vai aparecer aqui, ó, entre os aplicativos, o Google Sala de Aula, o Google Classroom, tá, gente? Então, você irá clicar esse aplicativo, irá aparecer as suas salas. No caso aqui eu já tenho essas salas, né? Mas você que está iniciando agora, vai aparecer essas salas com um convite, na qual você simplesmente irá aceitar para entrar na sala de aula, tá certo? Você simplesmente precisa aceitar esse convite. No caso, eu enviei os convites para os alunos, né, dessa turma, e somente quando eu tirei esse print aqui, somente 13 entraram na sala de aula, tá, gente? Então, vamos entrar na sala de aula, gente. Vamos entrar. Então, esse formato que eu expliquei, essa opção o professor envia o convite, como eu envio o convite para vocês, através de um e-mail institucional. A outra forma é o seguinte, você clicar nessa cruzinha, tá? E aí, quando você clica, vai aparecer criar turma ou participar da turma. Então, você vai
clicar em participar, tá certo? Criar a turma, quem cria é o professor. Então você vai participar da turma. Então quando você clica em participar, tem aqui o código da turma. Então esse código eu já enviei para o grupo lá, do grupo do WhatsApp, tanto no grupo geral da turma quanto no grupo da disciplina, tá? Então quando você coloca esse código, aqui vai ficar azulzinho, então você vai participar, tá? E lembrando, você precisa estar na conta institucional, tá bom, gente? E aí você entra lá na turma e então você dá esse ambiente aqui, tá? Então, tendo esse ambiente, você basta clicar aqui na turma. Quando você clicar, você entra na sala, tá? Entrando nessa sala, você vai ter um mural aqui, tem um mural. Então, nesse mural, você pode colocar dúvidas, tanto a respeito do conteúdo, quanto a respeito desse formato de processo de ensino-aprendizagem, desse novo formato. Então, você pode, por exemplo, colocar a informação da seguinte forma: professor, tal aluno não participou porque está passando por esse tipo de problema, tá entendendo? Então, se você não quiser expor, essa mensagem você vai mandar lá no privado do professor, né? Mas você pode colocar, aluno fulano de tal está com dificuldade em acessar as aulas nesse formato. Então você pode colocar também conteúdos diversos. Então pode ser conteúdo aleatório, gente. O importante aqui é que vocês tenham uma interação, tá certo? Então pode ser, por exemplo, um vídeo que eu coloquei no grupo do WhatsApp, um vídeo de uma psiquiatra, né? Eu, por exemplo, tive problema nessa pandemia de desregularização do sono e ansiedade. Então, esse tipo de conteúdo é muito importante também nesse nosso processo, tá? Então, a mensagem que eu coloquei aqui foi uma mensagem de boas-vindas, tá? E um vídeo bem interessante. E a parte mais importante, gente, vocês não podem deixar de fazer esse tipo de comentário aqui, ó, gente. Professor lindo e didático, tá certo? É muito importante esse comentário. Muito importante esse comentário, tá? Então, vale ponto, vale chocolate, vale um abraço quando a gente voltar às atividades presenciais. Então, pode ser qualquer tipo de conversa, tá? Pode ser seu Araújo, um cara descolado. Pode ser esse tipo, pode ser Matheus, né? O Barba, nosso líder, tá certo? E aí, gente, outro ambiente é a questão das atividades. Então, você clicando aqui, vai aparecer as atividades. Então, já organizei todos os tópicos da nossa disciplina. E aí eu vou colocando os materiais de cada tópico, tá? Coloquei o cronograma das atividades. Vou colocar também a atividade a respeito de cada tópico, tá, gente? E aqui tá a parte de pessoal, né? Inclusive, eu já mandei aqui o convite para vocês, então basta vocês aceitarem. Por enquanto só tem 14, tá? Quando eu tirei o print dessa tela, tinha 14 alunos, tá, gente? Essa parte de notas não aparece para vocês, tá? Então, pessoal, aquele formato era um formato para quem tem computador, tá? Para quem tem somente celular e pretende realizar as atividades somente no celular, né? Então, o formato é o seguinte, então você baixa o aplicativo do Google Sala de Aula, o Google Classroom, tá, gente? Então, da mesma forma que você baixa aplicativo do WhatsApp, do Instagram, esses aplicativos de lojas, tá? Da Netflix, então você baixa lá. Então, baixando o aplicativo, você irá clicar em cima do aplicativo e vai aparecer essa tela, tá? Novamente, uma informação muito importante. Então, você precisa estar na conta do e-mail institucional. Então, se você estiver na conta do e-mail institucional, vai aparecer uma turma, vai aparecer as turmas aqui com o convite, tá certo? Então, eu enviei o convite para o e-mail institucional de vocês. Então, você simplesmente vai aceitar esse convite e vai ter acesso à sua sala de aula, tá certo? O outro formato, gente, é simplesmente você clicar aqui, vai aparecer criar turma ou participar da turma, você clica em participar da turma, tá? E vai aparecer, vai pedir um código aqui, o código da turma. Aí esse código é o código que eu coloquei nos grupos de WhatsApp e você vai clicar em simplesmente participar, tá? E aí vai ter aqueles ambientes como eu comentei, né? Aqui embaixo tem o mural, tem a parte de atividades e a parte pessoal, tá? E aí você dá acesso aos conteúdos clicando em atividade ou mural, né? Essa parte aqui de colocar comentários, ok, gente?
E tem a parte do pessoal, né? Que ó, eu sou o professor, vocês são os alunos. Não aparece a parte de nota para vocês, tá, gente? Então, esse é o formato. Isso é para vocês entrarem na sala do Google Classroom, tá? Ou Google Sala de Aula, tá? É como entrar no Google Sala de Aula. Lembrando, gente, não é somente esse tipo de sala de aula. O grupo de WhatsApp é uma sala de aula, gente. Eu estou mandando os conteúdos, tá certo? E vou continuar mandando os conteúdos e atividades para o grupo do WhatsApp. Ele também é uma sala de aula, tá certo? Inclusive, quando for para responder às atividades, você não precisa responder por aqui. Você simplesmente tira uma foto das soluções dos problemas de matemática e manda para mim no privado, tá certo? Usando o WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma sala de aula, gente. É uma sala de aula. Então, fazendo uma analogia aqui, aquele momento que você chama o professor até a sua até a sua carteira, né? E para mostrar a atividade, isso é similar para esse momento virtual a você simplesmente tirar a foto dos problemas que você está solucionando e mostrar para o professor verificar como está o seu andamento nas atividades, tá entendendo? Então, é um novo formato, tá, gente? Então, você pode usar tanto o Google Sala de Aula quanto o WhatsApp, tá, gente? Mas é muito importante que vocês entrem na sala. A respeito do cronograma, então eu dividi em, em etapas de 15 dias, tá certo, gente? Em etapas de 15 dias. Então, no médio integrado, a gente vai ter módulos de 15 dias. Então, como são muitas disciplinas, então você vai ter uma disciplina, né? E aí somente depois de 15 dias você terá essa disciplina novamente. E aí o professor trabalha os 15 dias. Então, cada professor trabalha a sua disciplina 15 dias, tá certo? E aí, nos outros 15, vem outros professores trabalhando outras disciplinas, tá certo? E aí ocorre o outro momento com a atividade, tá certo? Com a mesma disciplina. Então, a gente vai ter intervalos de 15 dias, né? Por médio integrado, tá? Então, a cada 15 dias tem a disciplina e aí o professor dá um intervalo na disciplina de 15 dias, aí volta novamente após os 15 dias, tá? Aqui também a gente vai utilizar a questão dos 15 dias, só que não terá essa questão de outras disciplinas. Então, na minha disciplina de matemática, eu vou organizar em módulos de 15. Então, você terá um tempo de 15 dias para entregar as atividades, tá certo? E aí, no caso, a gente terá aula sem ter essa questão de módulos de 15 dias, tá bom, gente? Então, vai ter a aula na sequência, tá? Eu vou apenas organizar 15 dias, o intervalo que vocês têm para entregarem as atividades, tá? Que é diferente lá da questão do médio integrado, né? No médio integrado, a cada 15 dias o professor vai dar uma disciplina, depois ele dá um intervalo de 15 dias para outros professores da disciplina, e aqui não acontece isso, tá? Esse formato ele não acontece aqui, tá bom, gente? Mas o que é que vai acontecer? Eu vou organizar em blocos de 15 os conteúdos de 15 dias e terá as datas para você entregar essas atividades, tá ok, gente? Entregar as atividades. Então, ao passar de 15 dias de atividades, né, de acesso à sala de aula, de reuniões lá no Google Meet, que eu vou explicar também, de mensagens lá no WhatsApp, após o processo de ensino e aprendizagem durante 15 dias, vocês vão ter uma atividade, tá certo? Vocês terão atividade, tá bom? Então, vocês terão atividade, e aí serão 4 atividades, tá bom, gente? Então, a gente vai organizar dessa forma. Então, ao final de 15 dias, vocês terão que me entregar essa atividade, tá bem? Terão que entregar essa minha atividade, tá ok, gente? E aí nós teremos todos os dias da semana aulas de matemática, tá certo? Depois eu vou mostrar aqui o horário para vocês, tá bom? E aí serão 4 avaliações, aí dividir por 4 e compõe a nota de vocês, tá ok? Sim, sobre a questão dos tipos de atividade. Então, as atividades podem ser síncronas. O que são atividades síncronas, gente? Atividades síncronas são aquelas atividades em que o professor está simultaneamente interagindo com um ou mais alunos, tá? E assíncrona quando isso não acontece. Por exemplo,
quando a aula está lá no WhatsApp ou está lá na sala do Google Classroom, né? Que o aluno vai lá, clica na aula e começa a assistir a aula, perdão. Ou também aquele momento que o aluno está resolvendo os problemas de matemática. Então, essas atividades são atividades síncronas. Tá ok, gente? Perdão, assíncronas. Então, essas assíncronas são aquelas atividades que o aluno ele não está interagindo com o professor. Tá? As atividades na qual o aluno não está interagindo com o professor. Tá assistindo a aula, assistindo a videoaula, tá resolvendo os problemas de matemática. E são atividades assíncronas, tá, gente? Então, nas atividades síncronas, a gente vai utilizar o Google Meet. Certo? Então, basicamente, você vai entrar numa reunião, tá? Numa sala lá, vamos chamar de sala de aula, né? E aí os colegas estarão naquela sala, eu, o professor, então a gente vai estar interagindo, tá, gente? Lembrando, vou mostrar o horário para vocês, mas em algum momento que você possa, em algum momento que você tiver alguma dúvida, simplesmente manda lá no meu WhatsApp falando, professor, eu estou com dúvidas. Tem como eu criar aqui uma sala no Google Meet, então, ou você criar e a gente tirar a dúvida? Então, pode ser com um aluno, pode ser com dois alunos e assim sucessivamente, tá certo? Então, não precisa ser naquele horário das aulas, tá? Então, a gente pode ter essas interações, tá? Então, nas aulas a gente vai utilizar geralmente resoluções de exercício, porque é uma atividade mais dinâmica. Então, os conteúdos, a parte mais teórica vai estar lá no Google Sala de Aula, mas a gente vai trabalhar mais resolução de exercício porque ajuda na interação, né, de vocês solucionando os problemas e eu tentando interagir com vocês, tá? Também vai ser um momento de diálogo, tá, gente? Da gente entender um pouco a situação de cada um. Todos têm problema, eu tenho meus problemas, então a vida não é fácil para ninguém. E aí vocês podem irem compartilhando as dificuldades, tanto a questão de acesso, tanto a dificuldade com a parte de conteúdo, se eu preciso fazer revisão de algum conteúdo, tá certo? Também outra forma, gente, da atividade ciclo, né? A questão de uma ligação de WhatsApp, né? Então, se você tiver com alguma dificuldade, a gente não conseguir interagir através do Google Meet, você pode ligar por WhatsApp, a gente discutir as suas dúvidas, tá? Então, esses são momentos síncronos, tá? E tem os assíncronos, a questão das aulas que vão ficar lá no Google Sala de Aula, tá? E as atividades. Esses são momentos assíncronos, tá? E quando você estiver resolvendo lá os problemas de matemática, tá? Então, as atividades também lá no grupo do WhatsApp são atividades assíncronas, né? Então, eu vou colocar lá os conteúdos e não necessariamente eu vou estar interagindo com vocês, tá? Eu posso estar fazendo uma outra coisa, mas óbvio, vocês podem a qualquer momento mandar mensagem que a gente vai tentar solucionar. Sim, gente, eu lembrei de outra coisa aqui importante, a questão das datas. Vamos seguir bem essas datas. Então, eu vou estabelecer a data de entrega. Então, vocês têm que entregar nessa data, tá? Então, professor, eu não consegui entregar na data. Sim, aí você precisa justificar, tá? Então, você vai justificar, professor, eu tive problema de acesso, de conexão, eu tive problema de saúde na família, então eu estou passando por esse tipo de problema. Então você precisa me justificar, tá certo? Então, se não for estabelecida uma data, os alunos não irão entregar na data, tá certo, gente? Então você tem essa data e caso você tenha alguma justificativa, você irá entrar em contato comigo e a gente vai conversar e vai ver e verá uma forma de solucionar esse problema, tá, gente? Mas a gente tem as datas, tá? Porque geralmente os alunos só entregam nas datas, então não adianta aqui eu ficar imaginando um modelo ideal. Eu sei como funciona a cabeça de aluno, tá, gente? Então, basicamente é isso. Eu vou estabelecer a data de entrega, vocês irão entregar. Caso não entregue, terão que me justificar. E aí, certamente, eu vou dar uma outra oportunidade de vocês fazerem essa atividade, tá certo, gente? Então, mas a gente precisa estabelecer as datas pela ordem, tá, gente? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, pessoal, sobre a questão do Google Meet, né, que é uma atividade síncrona, né? Então, o Google Meet simplesmente você baixa, da mesma forma você baixa lá o Google Sala de Aula, baixa o WhatsApp, o Instagram, tá certo? Então, você baixa lá no seu celular o aplicativo. E aí, o que acontece? Como é que vocês irão entrar nessa sala? Então, eu vou mandar um link desse tipo no grupo do WhatsApp, tá certo?
e aí no grupo da disciplina, também no grupo da turma, então simplesmente você irá clicar. Então você vai irá clicar nesse link, tá? E vai aparecer uma página desse tipo, tá, gente? Então, primeiro, as informações importantes aqui, gente. A questão da câmera, né? Então é importante que a câmera ela esteja fechada, tá? Então por quê? Porque quando está filmando, o fluxo de dados é maior. Então, se um coleguinha tem uma internet um pouco mais lenta, ele não vai poder acompanhar a atividade, tá certo? E tem a questão do áudio que atrapalha, né? Então, certamente vai ter momento lá, terá lá momentos da nossa interação que eu vou pedir para vocês abrirem um áudio, falarem ou abrirem a câmera, mas no momento de entrar vocês entram com os dois desligados, tá? A câmera e o som, tá certo? Então isso aqui é para você falar, isso aqui é para filmar você, tá? Então você vai desligar as duas. Então, num certo momento lá eu vou pedir para vocês interagirem, então pode ligar o áudio, tá certo? E aí você somente clica aqui para participar da nossa aula. Por a questão dos horários, né? Então, o que acontece, gente? Toda semana, não é a cada 15 dias, é toda semana a gente vai ter as nossas aulas no Google Meet, tá? E essas aulas serão na quinta-feira, tá? Então, é um momento síncrono, né, de interação para as pessoas que têm acesso, né, que podem ter acesso à aula, tá? Então, quem tiver dificuldade para ter esse tipo de interação não será penalizado, tá, gente? Então, todos os conteúdos eles estarão lá no Google Sala de Aula, no grupo do WhatsApp. Então, quem não participar não será prejudicado. Quem não participar, devido à questão de problema de conexão ou problema de saúde, tá, gente? Mas todos os dias da semana nós temos um encontro marcado na quinta-feira, tá certo? Então, no subsequente, a gente não vai trabalhar em módulos de 15 dias, tá, gente? A gente as atividades elas irão seguir todos os dias, todos os dias da semana teremos as aulas conforme o calendário, tá, gente? Conforme o calendário. Então, todos os dias teremos aulas, tá? Então, toda quinta, né, de 1h30 até 2h20, teremos aula de matemática, tá ok, gente? Espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha entendido. A questão dos 15 dias é somente o fato de o tempo que eu vou dar para vocês para entregar a atividade, tá, gente? Não é aquela questão lá do módulo que será utilizado no integrado. Tá ok, gente? Então, um abraço para vocês e aguardo vocês nesse início de atividade, tá?